Muito se ouve dizer em nosso meio cristão que eu fui batizada no Espírito Santo. Eu lembro o dia que eu fui batizada no Espírito Santo. Você já deve ter ouvido falar. Ou você fala que foi, né? Exatamente encontrada pelo Espírito Santo. Mas, de fato, na vida, será que nós mostramos isso mesmo? Será que temos as características de uma pessoa batizada no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma sensação. Quando aconteceu, você sentiu tremores, você sentiu fogo em suas mãos, em seu coração, você repousou. O que foi que aconteceu que dá essa característica, que mostrou que você é de fato batizado no Espírito Santo? Então, hoje vamos falar dessas características que nós notamos em pessoas que foram realmente transformadas pelo Espírito Santo. E já de antemão, já digo, nenhuma sensação, nenhuma emoção mostra que você foi batizado no Espírito Santo. Não é emocionalismo, não é a sensação no corpo, isso não mostra. Sensações são também manifestações, sim, do Espírito Santo, pode acontecer. Mas também pode ser algo do nosso ser, da nossa entrega, algo emocional. E isso não quer dizer que você se abriu, eu me abri para deixar o Espírito Santo agir para toda a vida. Vamos explicando melhor conforme a Santa Palavra, que hoje a gente vai estar lendo em Atos 2. Quando aconteceu então Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como de vento muito forte e encheu a casa toda onde eles estavam. E apareceram línguas como de fogo repartindo-se e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vou ler só até aqui. Daqui a gente parte, então, para falar sobre esse Espírito que tem que nos mover. Todos nós que somos cristãos, tem que nos mover. Mas para isso, o que aconteceu em Pentecostes e o que pode acontecer hoje? Estar reunido, seja em comunidade, seja também sozinho ou dupla, triplo, não importa. Mas o importante é se abrir e pedir o Espírito Santo. Quando nós pedimos, nós nos abrimos, ele vem. Então, olha só, há já uma característica interessante que aconteceu com os apóstolos todos aqui, a partir do momento que eles receberam o batismo no Espírito Santo. Vocês lembram que eles estavam no cenáculo? Depois da morte de Jesus, eles estavam trancados, estavam escondidos, com medo, porque se eles fossem pegos como seguidores de Jesus, eles correriam o risco de serem mortos da mesma forma. Eles estavam então, até que desceu o Espírito Santo. O que aconteceu? A primeira característica que vemos, eles tiveram coragem. Antes eles não tinham coragem para se mostrar que era de Cristo para o mundo. Eles estavam fugindo, eles negavam, porque tinham medo de morrer. Quando a coragem veio, Pedro logo se pôs a pregar, como aconteceu logo após, e depois todos eles, cada um foi cumprir sua missão, aonde o Espírito Santo os inspirava, sem medo. Tanto é que desta hora em diante, eles foram capazes, e de fato aconteceu, exceto com João, de morrerem por Cristo. Todos os que morreram por Cristo morreram com coragem e se tornaram então mártires da igreja. Então, hoje, para nós, quais então as características? Também foi para eles. A primeira, coragem. Coragem para anunciar. Coragem para demonstrar que você é de Cristo, que você não é do mundo, que você é uma pessoa diferente, que você não tem medo de falar dele. A característica é uma pessoa dócil, é uma pessoa amável. Do contrário, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que tem como característica o tempo inteiro ficar dando patada nas pessoas, ser bruta, ser uma pessoa que não tem o bom senso, a educação,
Provavelmente essa pessoa está precisando ainda do Espírito Santo, do batismo. Claro que eu estou falando de características, ou seja, algo que está na alma da pessoa, que vai estar fazendo ela ser uma pessoa diferente. Porém, pode acontecer que de vez em quando, pelas nossas reações humanas, podemos ser sim algo contrário, mas não como característica dessa pessoa. Pode ser só um deslize, aí é diferente. Mas como característica, o Espírito Santo nos dá a docilidade, a amabilidade para com o próximo. A terceira característica é uma pessoa compreensiva. No seu modo de conviver com pessoas, claro que todos nós convivemos, né? A não ser que você fique trancado, recluso, mas todos nós convivemos com pessoas totalmente diferentes. Do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, aqui também, né? No YouTube, nas redes sociais, você vai lidar com pessoas que pensam diferente de você, que são de denominações diferentes que você, mas você tem compreensão. A gente compreende quando a gente vê uma pessoa no erro, por exemplo. A gente vê, a gente compreende. A gente tem compreensão com aqueles da nossa família, que acontece várias situações, mas a gente vai compreendendo. Por exemplo, uma pessoa que ela está no alcoolismo. A tendência nossa, como humano, é ficar o tempo todo julgando, querendo arrastar essa pessoa, forçar essa pessoa a fazer o que é certo para ela. Porém, a gente tem que entender, compreender que é um vício, é uma fraqueza. A gente tendo a compreensão, a gente vai encontrar meios, né, de ajudá-la de forma amorosa, dócil, como foi a característica passada. Então, a gente é mais compreensiva do porquê que aquela pessoa está tendo essa atitude hoje que ela tem. Será que não é uma fuga do que aconteceu lá no passado? Será que ela não está querendo esconder uma tristeza? O que aconteceu no passado dela, quando ela era criança, para ela ter essas características de hoje? Então, a gente é uma pessoa mais compreensiva com o próximo. A quarta característica que o Espírito Santo nos coloca é a alegria. A alegria não significa uma pessoa barulhenta, eufórica. Pode ser que, com o jeito dela, sim, ela seja desse jeito. Mas também uma pessoa que é tímida, ela pode ser alegre, sem demonstrar euforia, que é diferente. Uma pessoa sempre alegre, ela mesmo nas situações difíceis, ela procura estar sempre sorrindo, porque o sorriso dela mostra para o outro, né, quer demonstrar para o mundo aquilo que aquela pessoa naquele momento merece, e não precisa ela demonstrar para os outros, né, aquilo que ela está sofrendo. Mas ela é sempre uma pessoa alegre, ela é sempre uma pessoa positiva, ela vê, ela tem esperança, né, ela vê na dificuldade também que pode se levantar. Ela vê positividade. Então, uma pessoa é alegre quando ela tem o Espírito Santo. Característica, ela é uma pessoa pacífica. Como que é uma pessoa pacífica? No dia a dia nosso, como exemplo, de repente você está numa situação em que você vê duas pessoas brigando, aí na sua família, discutindo por qualquer motivo, você vai ser essa pessoa que sempre vai colocar, não colocar lenha na fogueira, né? Mas vai abrandar a situação. Vai falar, não, fulano, deixa ele, depois vocês conversam. Afasta um pouco, não ofende. A gente vai ser o pacificador e não aquela pessoa que fica colocando lenha, né? Porque aí já é o contrário, não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A sexta característica, ela é uma pessoa de oração. Ela sempre está em oração, seja na alegria, seja na tristeza. Quando o mundo está desabando, quando não está, quando está na riqueza e tudo está dando certo, ela sempre é uma pessoa de oração. Você conhece uma pessoa assim? Que você, quando olha para ela, você fala, essa pessoa aqui é de oração. Parece que eu estou olhando para ela o tempo todo, ela está em oração, mesmo que ela não fique abrindo a boca para falar nada. Mas ela sempre está em oração, em posicionamento firme. Você percebe que ela está em oração no espírito, mesmo que a boca dela não esteja falando nada. Oitava característica que notamos em pessoas que são cheias do Espírito Santo é que elas servem. Elas não querem, não buscam ser servidas, mas elas estão sempre prontas para ajudar, para servir. Essa pessoa, sempre que vê algo para arrumar, ela não fica esperando que os outros vão fazer, mas ela logo prontamente está fazendo. Na nossa vida prática, até dentro de casa, para começar em casa, né? Que é a nossa pequena igreja, nosso pequeno templo
e comunidade é na nossa casa. Às vezes a gente vê lixo transbordando, você pode ver. Aí como tem 5 pessoas na casa, 3, você fica esperando. Isso não é uma característica de um servo, porque o servo ele não é egoísta de querer esperar que os outros façam por ele. Vê, já faz, ela é uma pessoa pronta para agir, para servir. Ela é uma pessoa de ação. Vocês veem que os apóstolos eles começaram também a agir, né? Agir, cumprir com o propósito que eles já estavam sentindo no coração que tinham que fazer, que era anunciar a palavra. Mas também no simples do nosso dia a dia, a gente também é convidado a servir. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é impulsionada a fazer todas essas características e outras que eu vou falar. Ela é impulsionada, algo que antes ela não fazia. Ela tinha, era totalmente o contrário. Então, ela faz agora, e nesse caso é servir. Esse é um ponto até primordial, sabe? Ela é uma pessoa que serve. Ela não quer ser servida, não quer dizer que ela nunca vá ser, mas ela não deseja isso. Ela sempre está pronta para fazer. Ela fica agoniada de ver que um ambiente está bagunçado e ela não tem ânimo, né, para ir lá. Não, ela vai, ela faz, ela organiza, ela ajuda. Quando vê alguém precisando, passando necessidade, ela pode ajudar, então ela vai ajudar, sem precisar ninguém falar. Tudo é, sem precisar que ninguém fale, porque o Espírito Santo já a impulsiona para isso. A nona característica, ela é uma pessoa exemplar. Já resume, né, o tudo que, juntando todas as características, o que essa pessoa será, né? Uma pessoa exemplar. É uma pessoa que você pode copiá-la. Nas suas amizades, será que é todo mundo que você pode ter como exemplo? Não, né? A gente não pode ter todos como exemplo. Tem vários tipos de colegas que você encontra na rua, no serviço, na igreja, até dentro da sua família, várias pessoas, mas nem todas você pode seguir o exemplo. Muitas, a maioria, você não pode seguir. Mas quando tem uma pessoa que é exemplar, você tem ela como modelo. Você pode ter ela para você aprender com ela, né? Então, quando tem uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa exemplar. Ela cuida de seus gestos para ser exemplo para o mundo. Ela cuida no modo de falar, no modo de vestir, onde ela pisa os pés, aonde, com que amizades ela estará permitindo estar na vida dela. Então, essa pessoa exemplar, ela é justa. Ela procura não estar no meio dos ímpios também, né? Para também não copiar características dos outros, porque nós somos influenciáveis, mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem que ser influenciadora e não ser influenciada pelas coisas mundanas. A 10ª característica, então, dessa pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela foge do pecado. Ela não fica conversando com a tentação, assim como Eva fez no paraíso. Por que Eva caiu? Porque ela conversou com a tentação. Se você está passando por tentações, foge. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela procura fugir. Quando ela tem uma amizade ou uma certa conversa, ela percebe que está tendo ali más intenções, seja de fofoca para querer falar dos outros, seja também um homem ou uma mulher mal intencionado um com o outro e sabe que não convém para você, porque você é casado, porque você às vezes é um religioso. Então, você tem que fugir. É fugir mesmo, fugir do pecado. Tem que, só que o Espírito Santo, quando a pessoa é batizada, ela tem essa facilidade melhor de perceber a intenção do outro. Percebe a intenção do outro nos gestos, na fala, no comportamento, e aí ligou a luzinha, né, que o Espírito Santo coloca, acendeu, você vai fugir de alguma maneira. Por exemplo, quando você vê que uma fofoca está começando, existe 3 pessoas e você é uma delas que está no meio, 2 começam a falar mal de uma quarta que não está ali presente, ou você corta, de alguma maneira, claro, educada, de repente você entra com outro assunto no meio, ou seja, todos vão perceber, ela não quer falar disso. Ou você sai, se possível, sai, deixa que só elas duas fiquem falando. Essas atitudes suas, essa atitude sua pode já mostrar para o outro que você não está aceitando esse pecado, não está aceitando. E com isso, conforme vai passando o tempo, essa pessoa vai percebendo, você não é de conversa à toa, você não é de ficar falando dos outros, você não é, né, não dá brecha ao pecado de alguma forma. Agora, notando essas 10 características,
É claro que podem ter muitas outras, né? Mas ontem eu estava em oração, me veio estas características que eu fui lembrando de pessoas que eu conheço e sei. E também observando os apóstolos, né? A gente vai lembrando o que eles fizeram, como que foi, como é os gestos dele. Resumindo, são os gestos de Jesus. Os gestos, né, tudo levam para Cristo. Jesus é quem é o modelo principal e nos ensina, nos coloca. O Espírito Santo coloca em nós, quando somos batizados por Ele, pelo Espírito Santo, como foram batizados em Pentecostes, coloca em nós as características de Cristo. Você já observou, então, com essas características, se você já é batizado no Espírito Santo? Você percebe que ser batizado no Espírito Santo não é sentimentalismo, não é emoção, não é sensações na pele, daquilo que você sente? Então, aí você já nota que ser batizado no Espírito Santo, resumidamente, é mudar de vida. Normalmente, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, pode ser que ela demore para perceber todas as mudanças que aconteceram na vida dela, mas ela vai receber um testemunho de pessoas que a conheciam antes e depois do batismo, porque as pessoas vão dizer: nossa, você mudou, você antes fazia isso, fazia aquilo, você antes estava na bebedeira, agora você não vai mais, você antes era uma pessoa que falava demais, agora você está mais silenciosa. Você antes era uma pessoa muito nervosa, carrancuda, agora seu rosto melhorou, você está com um semblante melhor, você está tratando melhor as pessoas. Às vezes você mesmo não percebeu isso, porque a mudança vai acontecendo aos poucos, mas você vai receber a visão de quem está te olhando de fora. Você vai ser notada. Você já passou por isso? De pessoas chegar para você e falar que já está notando mudanças em você? Pessoas aí da sua comunidade, né? Comunidade de vida, comunidade de oração, pessoas que te conhecem no seu serviço, na sua família. Às vezes tem uns que não vão gostar muito quando fala assim, eles falam às vezes de um modo a reclamar, né? Não, fulano não tá muito mentira, fulano agora não sai mais com a gente para as festas, fulano enricou, aí usa essas frases assim. Mas no fundo, pode ser que você está uma pessoa melhorada, você está uma pessoa que está deixando o Espírito Santo agir em você. Porque é isso, o Espírito Santo age em nós quando nos abrimos a Ele. Se você se abre, se você pede, Ele vai agindo poderosamente, devagar. Pode ser também que seja algo abrupto, né? Assim, ele tira de você essas vontades pecaminosas e você logo percebe. Ele não te permite mais andar em certos lugares, você vai sentir no seu espírito: aquele lugar não é para mim mais, eu perdi o gosto, não vou mais. É o Espírito Santo já agindo em você. Então, é isso que o Espírito Santo faz-nos ser pessoas melhores segundo o coração de Deus. Aqui neste final de vídeo, eu quero dizer a diferença entre uma pessoa que é batizada no Espírito Santo e a diferença de quem é batizado, que recebeu o batismo sacramento, que é o batismo nas águas. O batismo sacramento, que é o primeiro batismo, né, que nós da Igreja Católica recebemos, é para nos perdoar os pecados, limpar-nos do pecado original, quando criança, porque todos nós nascemos com o pecado original, marcados por ele, e nos insere no corpo de Cristo como filhos de Deus. Toda pessoa batizada, aliás, nem toda pessoa batizada, quando já adulta, né, ela está cheia do Espírito Santo. Porque precisamos pedir esse batismo no Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes. Quantas pessoas batizadas você conhece que tem sacramento e que vive uma vida totalmente contrária daquilo que Deus ensina, que Deus nos pede? Ela não foi batizada no Espírito Santo. Ela não recebeu o batismo, né, de fogo, que é esse fogo que desce do céu, que nos dá a capacidade de sermos cheios para cumprir com a missão, com a autoridade, que nos ajuda a ser neste mundo um outro Cristo. Então, esse batismo no Espírito Santo, dessas características que foi falado no vídeo, é quando o Espírito Santo você se pede e se deixa agir por ele. Deixa que ele te molde, deixa que ele mude a sua vida, que ele quem seja o direcionador, é ele quem vai pôr em nós
as características de Cristo. Mas nós precisamos nos abrir. Nós precisamos ter o nosso querer, né? Algo importante também a ser falado é que uma pessoa que não é batizada sacramentalmente, ela pode ser batizada no Espírito Santo. Um exemplo está logo mais à frente em Atos 10. Deixa eu conferir aqui. Atos 10. Na casa de Cornélio, Pedro foi pregar. E na pregação de Pedro, só de pregar, o batismo no Espírito Santo aconteceu naquela casa. Eles não eram seguidores de Cristo. Então, pode acontecer? Pode. Pode acontecer o batismo do Espírito Santo para pessoas não cristãs, para pessoas que realmente não têm noção nenhuma do que é as coisas de Deus. Eles ouviram a palavra, e ao ouvir, assim como você ouviu a palavra no início do vídeo, ao ouvir a palavra, o batismo do Espírito Santo pode acontecer. E aconteceu em Atos 10. E outros momentos também, né, outras visitas dos apóstolos que aconteceram em pessoas que não eram cristãs, mas estavam abertos a conhecer o que era aquilo tudo que estava acontecendo, né? Então, o que hoje eu queria deixar nesse vídeo para você é essa reflexão. Será que nós estamos sendo realmente pessoas que se comportam como pessoas batizadas no Espírito Santo? Se não, que nós possamos pedir, porque tem coisas que nós não conseguimos sozinhos. E é bom mesmo sempre estar pedindo ao Espírito Santo. Tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir, por maior esforço que nós fizermos. Então, o Espírito Santo é aquele que vem nos santificar. O Senhor Jesus nos mandou ele para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador, consolador. E é ele quem vai nos guiar, nos iluminar sobre o que fazer aqui nesta terra. Então, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários se você já tem todas essas características. E se você, então, no fim, a pergunta é, você é batizado no Espírito Santo? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.